Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo. É uma alegria estar convosco outra vez para tratar hoje da lição de número 2 deste trimestre, que tem como título A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Quero outra vez enfatizar a todos a necessidade de usar o livro A Igreja Eleita como material auxiliar e subsídios para a nossa lição. Como está no texto bíblico em classe, o apóstolo Paulo, a partir do verso número 3, ele adentra numa doxologia. Depois da saudação inicial do versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1, a partir agora então do verso número 3, ele apresenta uma doxologia, ou seja, um tributo a Deus, um louvor, uma adoração. Essa adoração se estende até o verso de número 14. Então, do verso 3 ao 14, são 12 versículos em que Paulo tributa a Deus seu louvor e sua adoração pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. E é importante aqui enfatizar, querido professor, prezado superintendente, a todos os nossos alunos, que devemos, assim como o apóstolo Paulo, ter em nosso coração esta gratidão a Deus, porque Ele nos abençoou em Cristo com as bênçãos espirituais. É necessário também lembrar aos alunos que a bênção aqui não é material, a bênção é espiritual. A expressão usada por Paulo, bendito seja, é uma expressão rabínica em que se dá a Deus o tributo do qual Ele é digno. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja o teu nome, porque Ele nos abençoou. O verbo abençoar aqui está no auristo, que quer dizer obra acabada. Ele nos abençoou, já estamos abençoados com o plano da salvação, com o plano da redenção. E o apóstolo Paulo então vai dizer para nós quais são essas bênçãos espirituais. Primeiro ele vai dizer, ele nos elegeu em Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Depois vai dizer, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Também vai dizer que ele nos redimiu pelo sangue, perdoou as nossas ofensas pelo sangue de Cristo. São bênçãos espirituais maravilhosas. Em Cristo é a ênfase do apóstolo Paulo. Antes nós estávamos em Adão, éramos perdidos, excluídos e bastardos. Mas agora em Cristo nós fomos incluídos, nós somos salvos e passamos a ser filhos. Também gostaria de salientar que o apóstolo Paulo aqui no verso número 3, ele faz referência à Santíssima Trindade. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com uma ênfase à divindade de Cristo. E outro detalhe que devemos salientar também com os nossos alunos é de que nesses 12 versículos dessa doxologia, Paulo fala em louvor a Deus. Por exemplo, no versículo 6 ele diz, para louvor e glória da sua graça. No versículo 12, para louvor da sua glória. E no versículo 14 também, para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus deve ser adorado,
glorificado e exaltado pelas bênçãos espirituais que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. Louvado seja o seu nome. E para nós entendermos essas bênçãos espirituais, é preciso dizer aos alunos, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Ora, a nossa adoração a Deus, o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus deve ser pela nossa salvação, porque nos elegeu, porque nos predestinou, porque nos redimiu, porque nos resgatou. Infelizmente, hoje, há muitos cristãos que estão nas igrejas em busca de bênçãos materiais e só glorificam a Deus se ele recebe uma cura, se ele recebe uma prosperidade material, se ele recebe uma dádiva financeira. E nós devemos orientar nossos alunos que a nossa prioridade de adoração a Deus deve ser pela nossa salvação em Cristo Jesus. Essas bênçãos espirituais, portanto, elas nos dão uma nova condição em Cristo. Essa expressão em Cristo aparece 164 vezes nas epístolas paulinas. E a maior parte dos intérpretes concorda que essa expressão indica comunhão espiritual e nova vida em Cristo. Portanto, não há salvação fora de Cristo, não há bênção espiritual fora de Cristo, não há eleição fora de Cristo, não há predestinação fora de Cristo, não há remissão de pecados fora de Cristo. Um outro aspecto também que o apóstolo Paulo se refere é sobre a revelação do mistério que esteve oculto. Ele fala isso no versículo número 9. Mistério, então, se refere a algo que estivera escondido, que não era do conhecimento, mas que agora foi revelado. E o mistério aqui diz respeito aos decretos eternos que Deus planejou pelo seu beneplácito, ou seja, pela sua soberana vontade. E que mistério é esse? Deus planejou desde a eternidade salvar os pecadores. Nós fazemos parte do plano da redenção de Cristo. Significa que a salvação é universal, ela está ao alcance de todos. Mas não quer dizer que a salvação seja universalista, porque universalista quer dizer que todos serão salvos, e isso não é verdade. A salvação está disponível para todos, mas nem todos serão salvos. Há condições que o próprio Deus estabeleceu nesse plano de redenção para que a salvação seja efetivada, o que nós estudaremos em detalhes nas lições seguintes, mas primeiramente é necessário estar em Cristo, ter fé em Cristo, receber a Cristo para fazer parte desse plano da redenção. Então, o ponto de número 1 da nossa lição trata sobre a nossa nova posição em Cristo. Nós não estamos mais em Adão, a velha vida, mas estamos em Cristo, a nova vida, com essas bênçãos espirituais que Ele nos concedeu: eleição, predestinação, redenção. O texto fala sobre o mistério revelado, que esteve oculto, foi revelado em Cristo por obra do Espírito Santo, e fala também de plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, é preciso enfatizar também que esse tempo aqui não é o tempo humano, não é o tempo cronos, o tempo cronológico, mas é o tempo kairos, o tempo de Deus. Na hora certa, no momento certo, no tempo determinado por Deus, tudo será como o Senhor planejara desde o princípio. Tudo estará sujeito ao domínio e autoridade do nosso Deus, céus e terra, de acordo com a revelação dada ao apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Esta é uma ênfase também que Paulo salienta aqui nesses versículos. Por fim, queremos destacar então o Espírito Santo como o penhor de nossa herança. É o ponto número 3, o selo do Espírito Santo. E aqui eu gostaria de convidá-los a darem uma lida na nossa declaração de fé, especialmente na página 166, que trata sobre o batismo no Espírito Santo. Há um esclarecimento aqui importante. Diz o seguinte: na experiência da salvação,
o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Isso é muito importante. Todo crente que recebe a Cristo como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo. E a isso a Bíblia dá o nome de selo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, da regeneração. Significa recebimento de poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho em todo o mundo. Infelizmente, em alguns lugares há confusão em relação a isso. Há alguns irmãos que pensam, por não ter sido batizados com o Espírito Santo, que não são salvos, que não têm garantida a eles a vida eterna. E é preciso esclarecer isso. Então, relembrando, o cristão, ao aceitar Jesus, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é selo, é garantia, é penhor da salvação. Significa que em Cristo Jesus, e enquanto o Espírito Santo habitar em mim, eu estou salvo, sou salvo. Então não há necessidade dos modismos que surgem sobre rebatismo, sobre se converter novamente, buscar caminhos alternativos de regressão. Isso tudo é modismo, é heresia. O Espírito Santo habitando em nós, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Já o batismo com o Espírito Santo acontece após a regeneração. O Espírito Santo passa a habitar em mim e eu posso agora ser revestido de poder. Então, selo com o Espírito Santo, penhor do Espírito Santo, não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, a evidência é falar em outras línguas. Isso eu vou enfatizar, vou repetir, é preciso deixar claro para os nossos irmãos. É claro que o batismo com o Espírito Santo pode acontecer simultaneamente à conversão, mas não há batismo com o Espírito Santo sem regeneração. E um outro aspecto também que é necessário destacar aqui, de que uma vez salvo, não está salvo para sempre. É apenas enquanto o Espírito Santo habitar em nós. A nossa declaração de fé também trata desse tema e diz o seguinte: rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Assim, queridos irmãos, precisamos deixar bem claro aos nossos alunos que as bênçãos são espirituais. Não estamos desprovidos de bênçãos materiais, elas fazem parte da nossa nova vida em Cristo. Mas a ênfase que Paulo faz aqui é de bênçãos espirituais do reino espiritual: eleição, predestinação, a regeneração, a remissão de pecados, o selo do Espírito Santo como penhor e garantia de nossa salvação, e, portanto, Deus deve ser glorificado e exaltado pelas bênçãos espirituais que Ele nos tem dado. Prezados professores, queremos também enfatizar uma questão importante sobre o Espírito Santo habitando na vida do crente. Como que alguém pode ter convicção e certeza que o Espírito Santo habita na sua vida? Ora, a primeira evidência é de que o Espírito Santo habitando em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo habitando em nós, ele serve de alerta e de proteção contra o pecado. O pecado não nos alegra mais, o pecado nos entristece. Quando nós falhamos, quando nós erramos, o Espírito Santo habitando em nós nos alerta de que pecamos contra Deus. E em seguida o nosso coração se entristece e a nossa alma se arrepende e nós confessamos a nossa culpa. Então, essa certeza, essa convicção do Espírito Santo habitando em nós é
o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado, nos faz ter comunhão íntima com o Senhor. É claro que, como seres humanos, nós somos miseráveis e nos inclinamos pela nossa carne ao pecado, mas o Espírito Santo habitando em nós, por isso ele é o penhor da nossa salvação. Ele não permite que nós venhamos descambar para o pecado, e sim estamos em plena comunhão com Deus. Que o Senhor assim abençoe a todos nós e tenhamos esse entendimento. Até a próxima lição, com a paz do Senhor Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.